quando você fala no assunto de vigilância histórica e conceitos, a primeira vez que o conceito foi usado foi em 1955 nos Estados Unidos, durante as campanhas de erradicação da poliomielite. E aí essas campanhas tinham como característica a observação contínua, para conhecer todo o ciclo da doença, e a coleta sistemática. Ainda pensando, assim, bem inicialmente, na época de Hipócrates ainda, Hipócrates ele observava que as características do território, da natureza e das pessoas influenciavam na situação de saúde. E ele criou conceitos muito importantes, como o conceito de doença aguda, que é aquela que dura menos de 3 meses, que leva à cura ou à morte. As doenças crônicas, que são maiores de 3 meses, que levam à cura ou à convivência com aquela doença. E epidemia, que é quando você tem um número muito aumentado de casos. E a endemia, que é quando o número de casos está ok, ele é um número de casos esperado para aquela região, para aquele lugar. Quando se fala na era pré-industrial, foi quando surgiu os primeiros casos de notificação compulsória. E também na época foi com a Revolução Francesa em 1789 que o Estado passou a ser responsável pela saúde, criando indo a favor do conceito de bem-estar social. Já na era da modernidade, foi só na era da modernidade mesmo, pós-industrial, que foi criada o conceito de vigilância de saúde pública, que aí levando aos Estados Unidos, lugar que foi aos Estados Unidos da poliomielite. E aí, outros conceitos muito importantes é o conceito de causalidade, que leva ao conceito de causa necessária e causa suficiente. A causa necessária é aquela que, sem ela, não existiria a doença, como o vírus, a bactéria. E a causa suficiente são um conjunto de fatores que levam ao estabelecimento da doença. É um quadro que leva ao estabelecimento da doença, como, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, sedentarismo e fatores genéticos que levam à disposição do diabetes. Mas você pode pensar como se eles estivessem piscando aqui, porque nem todos precisam existir para que o diabetes exista. E então você precisa de uma causa suficiente. Uma causa suficiente, ela cria os fatores para a disposição de uma doença. Mas sem a causa necessária, a doença não existe. Voltando a falar de Brasil agora, foi na época do Brasil Colônia, em que começaram as primeiras ações de vigilância com a limpeza dos centros urbanos, ainda naquela época, uma limpeza entre aspas, né, que se fazia tirando os pobres dos centros urbanos, levando para as periferias, que acreditava-se que era uma ação de vigilância. Eles faziam isso por meio de campanhas. Em 1976 que foi introduzido no Brasil foi estabelecido no Brasil as notificações compulsórias. Em 2003 foi criado o SVS, que é o Sistema de Vigilância de Saúde. Secretaria de Vigilância de Saúde, que ele tem como objetivo fazer a descentralização do processo de vigilância. E aí a gente tem também que... Aí voltando um pouquinho, em 1968 foi quando foi criado o conceito de vigilância populacional, em que eles faziam a coleta dos dados, a organização desses dados e a disseminação para os profissionais de saúde, para aqueles que eram interessados. Ou seja, o conceito-chave é que vigilância é informação para a ação. Eu não vou mandar isso. A epidemiologia, então, ela tem como objetivo conhecer a cadeia epidemiológica, porque conhecendo a cadeia epidemiológica você pode fazer medidas específicas para diminuir o custo que fazem o PCE, que é a prevenção, o controle e a erradicação de doenças, levando também à criação de planos e planejamentos que diminuem os custos dessa operação.